Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho, uma curiosidade, né? Que é o porquê o americano utiliza ou prefere o cultivo de milho em detrimento à soja, né? Enquanto que nós no Brasil, né, temos a soja como carro-chefe. Apesar que aqui atrás de mim a gente tem uma situação de milho safra, soja safrinha, né? Tá? Bom, vou colocar uma tabelinha aqui que mostra que a área de soja no Brasil ela é praticamente o dobro da área de milho, né? São 40 milhões de hectares de soja e um pouco mais de 20 milhões de hectares de milho, englobando safra e safrinha, né? Enquanto que a gente olhar comparativamente aos americanos, eles têm 37 milhões de hectares de milho e 35 de soja, ou seja, a área de milho deles é superior à área de soja. Outra coisa que surpreende é a média de produtividade dos americanos, né? Que a média do país é acima dos 11 mil quilos, né? Daí pelo menos na safra passada, né? Foi de 185 sacas por hectare. E vocês podem perceber nesse quadro também que, por outro lado, a média de soja foi inferior à média brasileira, né? Média brasileira, claro que um ano atípico, mas no geral a gente tem mantido essa média aí por volta das 60 sacas, que é um pouco acima da média americana. E, bom, aí em relação à produtividade, né, o Brasil já passou os americanos, já é o maior produtor mundial, apesar que esse ano eu tinha a expectativa de passar 140 milhões de toneladas e a seca ainda tá meio aberto aí, tá? Mas é para mostrar essa diferença, né? 380 milhões de toneladas de milho, né? Na safra passada aí a produção dos americanos versus a gente ainda tem que fechar a safrinha, mas 115 milhões aí de toneladas do Brasil. Bom, se a gente for pegar também, colocar uma foto aqui do David Hula, né, que em 2017 chegou a produzir 640 sacas de milho por hectare, né? Esse foi o recordista americano. A gente percebe que a gente não consegue produzir isso nem por alqueire, praticamente, né? Tá? Essas áreas a gente consegue 220, 240 sacas por hectare. Tem sido assim uma excelente produtividade. Mas o porquê então dessa diferença tão grande de Estados Unidos versus Brasil? Bom, a primeira está em relação, devido a condições edafoclimáticas, né? Quando eu falo edafoclimáticas, eu falo de solo e clima. Quando a gente compara solo, né, o Corn Belt americano, foi solo de formação de deposição de matéria orgânica, né? Então essas áreas têm alta fertilidade natural, têm alta matéria orgânica, o que é associado ao período de neve no inverno, faz com que essa matéria orgânica ao longo dos milhares de anos, né, tenha se acumulado. Então existe uma fertilidade natural já, né, também em função do frio, né? A diferença é que os americanos eles fazem uma safra por ano só nessa região do Corn Belt, ou ele faz trigo, ou ele faz soja, ou ele faz milho, ele não tem opção da segunda safra. Enquanto que nós no Brasil, hoje está regra, né? 2 safras ou ainda 3 safras, dependendo da região. Quando eu tenho feijão no sistema, por exemplo, se em vez de ter, né, aqui eu tenho milho, soja, se soja sai final de maio ainda vem trigo, né? Então essa é a grande diferença. Mas falando da Brasil versus Estados Unidos, a fertilidade natural das áreas deles favorece também o cultivo de milho. Tem uma foto de um trator aqui no tempo que eu estava lá, 2003, né, atolado, vocês podem ver a cor do solo. Então são organossolos, né, com 8, 10% de matéria orgânica no perfil do solo, lençol freático superficial, né, 2,5 metros, 3 metros. E aí agora o segundo aspecto que eu vou destacar é que nessa latitude 35, 40 e poucos graus norte, nós temos no solstício de verão um comprimento do dia muito longo. Então eu tenho 15, 16, 17 horas de luz, né? Então eu tenho alta temperatura, alta luminosidade, chuva e fertilidade natural muito boa, tá? Então a gente seria quase um desperdício, né, fazer soja numa condição dessa, quando eu posso produzir aí 15, 16 toneladas de milho por hectare, tá? Então essa é a grande diferença. Tá? Se eu colocar para vocês aqui
o mapa, ó, do grupo de maturação de soja dos Estados Unidos, vocês podem perceber que ele varia de 1 a 4, 4,5, 5. Se eu colocar o mapa do estado do Wisconsin, que é o estado onde eu estava, vocês podem ver que ele varia de 1 a 2, tá? Por quê? Porque os dias são muito longos, a soja precisa de dias curtos para florescer, então trabalha-se com grupos de maturação muito curto. Se eu pegar um grupo de maturação desse 1.0 e colocar aqui no estado do Paraná, provavelmente com 40 dias da emergência colheita eu finalize o ciclo desses materiais de soja, né? Por outro lado, se eu colocar o mapa da soma térmica, ó, do estado de Illinois, que é o estado mais produtivo, vocês podem ver que a soma térmica desse estado, de 1º de maio a 30 de setembro, passa de 3.000 graus dias, né? Ou seja, tem muita temperatura, muita luminosidade, e por isso o pessoal consegue fazer o cultivo de materiais de híbridos de milho que tem um número de folha muito maior, né? Então o pessoal trabalha lá com materiais de 18, 20 folhas, com demanda de graus dias, que é o que determina, né, o desenvolvimento da cultura, de 1.300 horas, né, de graus dias até o pendoamento, tá? De 2.700, 2.800 horas até a maturação fisiológica, tá? A gente entende também que a gente pegar um material desse aqui, olha, se a gente for comparar com os materiais brasileiros, os materiais hiperprecoce, eu tenho aí em torno de 850 graus dias para chegar ao pendoamento, enquanto que esse milho americano está lá em 1.300 graus dias, né, para chegar ao pendoamento. Então, mesmo ao contrário da soja, agora, se eu pegar um milho, né, do meio oeste americano e trazer para o Brasil, esse milho vai demorar 90 dias para chegar ao pendoamento, né, quase 100 dias talvez, depende da época de semeadura, né? Enquanto que os nossos materiais aqui, eles chegam nisso aí por volta dos 60, 65 dias. Então, as condições Brasil versus Estados Unidos, né, são condições onde há um favorecimento muito maior para o cultivo da soja, até porque o nível de investimento é menor em função da fertilidade natural dos nossos solos. Muitas regiões permitem fazer um milho safra ainda no sul do Brasil, porque eu tenho condição de temperatura noturna mais amena, né, nas altitudes aí acima de 600, 700 metros. Então o balanço fotossintético, o balanço é positivo, o potencial de produção também é elevado, né? A gente chega aqui na região de Guarapuava, Candóia, aí, nas 15 mil quilos por hectare, tá? Mas a soja, ela é o nosso carro-chefe em função de condição edafoclimática, enquanto que o milho é o carro-chefe para os americanos aí em função de condição edafoclimática. Eu não sei se eu colocar, né, eu lembro assim também, né, colocar uma foto de uma semeadora vocês vêem no 2003 essa foto, né, naquela época já o americano tinha semeador de 24 linhas, né, espaçamento de 70 centímetros para fazer a semeadura do milho, alta população, né, 78, 85 mil plantas por hectare. Colocar uma foto que vocês percebem, né, que esse milho, mesmo com 90 mil plantas por hectare, está todo de pé, né, não tem problema de acamamento e um altíssimo potencial de produção, seja grão, seja silagem, né. Então, dificilmente nós vamos chegar nesse nível de produção que os americanos conseguem, porque nós temos limitação de ambiente, né, de comprimento de dia, basicamente, de soma térmica, tá? Por isso que a soja vai continuar sendo o nosso carro-chefe, tá bom, pessoal? Mas em termos de colocar aí essa curiosidade para vocês, vocês já sabiam disso ou não, gostou do vídeo, deixe seu comentário abaixo, né? Segue lá no canal, te inscreve lá como membro, para a gente seguir discutindo esses temas de produção junto, tá bom? Obrigado pela atenção, um abraço a todos.